Alô, alô! Bem-vindos a mais um devaneio. Está um belo dia de chuva, um lindo dia de chuva. E hoje vamos falar um bocadinho sobre comunicação. Já cobrimos alguns tópicos aqui à volta da comunicação e faz-me sentido voltar a tocar nisto. Primeiro estabelecendo que a qualidade da tua comunicação revê-se na forma como o outro te entende e responde. Okay? A qualidade da tua comunicação revê-se na forma como o outro te entende e responde. E, portanto, isto acaba por trazer a responsabilidade da qualidade de comunicação para ti. E porquê é que nós vamos falar sobre isto? Hoje, eventualmente até tocar neste ponto de novo. Eu dei por mim a pensar que existem, vamos dizer, 3 tipos de pessoas. As pessoas que falam e muitas vezes não dizem grande coisa. Ou às vezes andam para ir para as rotundas, sabes? Para depois ir ali. Que nem sempre são obrigatoriamente o mesmo tipo, ok? Das que falam e não dizem nada, isso não é necessariamente o mesmo tipo. Mas neste caso vamos considerar comum, porque são as que falam muito. Depois, no espectro totalmente oposto, temos as que quase que têm medo de usar as palavras, tentam poupar palavras sempre que é possível, que na realidade às vezes também não ajuda muito. E depois vamos dizer que temos a terceira categoria que está ali no meio. Okay? Por vezes até se calhar consegue oscilar entre os 2 pontos, consoante circunstâncias e tudo mais. E eu acho caricato porque a maneira como eu comunico, eu acho que tende a ser desse espectro do meio. Eu consigo oscilar muito, particularmente se estiver num estado particularmente entusiasmado, eu consigo andar ali muito ao devaneio ainda extremo, sabes? Fala e que é para passar aquela energia toda porque está tudo aqui contido, e noutras circunstâncias é o mínimo dos mínimos quando tem de ser, se até nem der para às vezes nem dizer nada. Okay? Portanto, eu reconheço que oscilo aqui um bocadinho entre os 2 pontos, mas acho que do ponto de vista diário, acho que até ando ali mais ou menos no meio termo. Um bocadinho objetiva, direto ao ponto. Eu tento evitar andar muito à volta das rotundas, que é para não queimar muito gasóleo. Eu acabo por ir um bocadinho mais direto ao assunto, mas acho que no dia a dia eu acho que não escolho poupar palavras. E então acaba por ser curioso que quando eu estou perante alguém que vai para as rotundas, depois depende um bocadinho da vontade que obviamente eu tiver com a pessoa, porque se eu sentir que ela está a andar às rotundas, eu digo, olha, vai lá, direto ao ponto, tipo, salta fora da rotunda, porque isto já está a ser difícil acompanhar. Salta fora, vai lá direto ao assunto. E seja em qual for os cenários, se eu não tiver entendido a mensagem, eu vou fazer a questão para que a mensagem se torne clara para mim. E eu aconselho-te vivamente a que, se ainda não fazes isto, que passes a fazer. Nós, quando somos crianças,
Aliás, até existe uma idade que é a chamada idade dos porquês, onde nós fazemos perguntas a torto e a direito. E depois, à medida que vamos crescendo, os adultos que se encontram à nossa volta vão condicionando esse comportamento para que não seja um constante disparo de perguntas em toda a direção. Porque isso depois, às vezes, quando são muitas questões, e dependendo dos contextos, pode ser perturbador. Por exemplo, uma criança que vai para a escola, um professor está a tentar dar uma aula e a criança, se passar 45 minutos a fazer perguntas, o que é que eles todos vão aprender, não é? Portanto, há que aqui tentar encontrar também um bocadinho esse equilíbrio. E, portanto, é feito esse condicionamento para que a criança comece a ter uma noção de, ok, perguntas, mas calma. Mas eu tenho a sensação que, à medida em que vamos envelhecendo, existe uma grande tendência para se fazerem menos e menos questões. Para não ser incómodo, para não ficar mal, por todas as razões e mais algumas. Okay? E atenção, vamos partir sempre do princípio que as nossas intenções são boas, são positivas. Okay? Não estamos a fazer perguntas desconfortáveis só por dar cá aquela palha. Não é isso, ok? E então acaba por se perder um bocadinho este hábito de fazer as questões e quantas vezes não nos deparamos um bocado com aquele pensamento, não necessariamente nosso, até pode ser de outros, que é na linha do o que ele disse eu não percebi, mas pronto, tipo, deixa estar, passou. Não. Vais parar e vais perguntar à pessoa, mesmo que não seja naquele momento exato, pode ser um bocadinho mais tarde. Aponta, escreve, faz o que tu quiseres. Os professores às vezes não diziam quem tiver dúvidas que vá apontando e depois no final revemos as perguntas todas. É um método que tu podes perfeitamente aplicar. Okay? Ir tirando notas para depois disparares tudo o que tiveres a disparar na altura que a pessoa que está a falar determina ser mais adequada. Agora, outro ponto aqui. Portanto, temos uma dificuldade que é as pessoas começam a fazer menos questões, deixam passar mais e, portanto, isto logo aqui, se a pessoa não entende, a comunicação não passa. Tipo, estamos a jogar ao telefone estragado. E não é isso que se pretende. E eu espero bem que vocês saibam o que é o jogo do telefone estragado. Por amor da santa, não me façam sentir velha. Se não souberes, por acaso, deixa aí o comentário que eu depois digo o que é. Mas pronto, como o objetivo não é estarmos a jogar ao telefone estragado, devemos fazer essas questões. Pronto. Mas depois também existe o outro lado da moeda, que é, tu se vais fazer as questões, e se tiveres muitas questões para fazer, lembra-te de dar a oportunidade à outra pessoa para te dar as respostas. Não é? Isto parece senso comum, mas a vida, entretanto, já me ensinou que não existe esta coisa chamada de senso comum. Okay? Portanto, fazes as perguntas de uma forma idealmente ordenada do ponto de vista lógico, certo? E esperas que a pessoa te responda. E quase 100% de certeza, se calhar nem tanto, depende do nível de comunicação do outro. Mas muitas vezes, aquilo às vezes que até acaba por acontecer é a resposta do outro suscita-te mais uma questão. E depois o que é que fazes? Eu acho que costumo até dar prioridade a essas questões. Vamos supor que eu tenho um conjunto delas anotadas, não é? E depois, durante o diálogo, surge-me uma pergunta espontânea ali, faz-me mais sentido dar prioridade a essa. Porquê? Porque as outras estão escritas, a não ser que eu aponte aquela para depois voltar ali, mas já que estamos a falar sobre aquele tema, então pergunta-se logo.
Mas tens sempre que dar o espaço para que a pessoa te possa dar uma resposta concreta, porque senão também tornas-te uma criatura chata, não é? Que nem dá vontade de responder, porque então como é que é? Eu estou-te a explicar qualquer coisa e tu nem me deixas explicar porque queres-me bombardear com mais questões? Pronto. E portanto, voltando atrás, pessoas que começam a fazer menos questões ao longo da vida começam a não procurar entender o outro, o que causa mais desentendimentos, porque se nós não nos entendemos, se existem dúvidas, há desentendimento. Não é? Mais uma daquelas coisas que parece estupidamente lógica. E depois, se nós ainda por cima estivermos a falar com uma pessoa que poupa as palavras, agora imagina bem o caos que se instaura. Não é? Porquê? Porque temos... Aliás, na realidade, se tu tiveres duas pessoas que adoram ir às rotundas, se calhar a comunicação também não é assim tão fácil quanto isso. Mas imagina duas pessoas de poucas palavras que ainda por cima não se fazem perguntas uma à outra. Pá, isto não deve ser nada fácil, porque o entendimento tem que reinar sempre. Sempre. E se tu és uma das pessoas que poupa nas palavras, se encontrares alguém, se calhar até como eu, que gosta de fazer perguntas para esclarecer aquilo que estamos a falar, para realmente nos entendermos, não te aborreças, não interpretes isso como mau profissionalismo, por exemplo, num contexto de trabalho. Do meu ponto de vista, até é absolutamente o oposto. É um ato de extremo profissionalismo a outra pessoa procurar entender ao máximo aquilo que tu pretendes. Porquê? Porque significa que está focada no resultado que tu procuras. Certo? Portanto, não leves a mal. Mas olha, quer dizer, mas uma pessoa também tem que ter pachorra, porque estar a ouvir a mesma pergunta 2, 3, 4, 5 vezes, está bem, eu dou-te a mão à palmatória, não é disso que eu estou a falar. Ok? Porque existe uma linha que separa, já dizia o anúncio, existe uma linha que separa a pergunta de deixa-me entender melhor para diz lá outra vez porque eu não estava a prestar atenção. Certo? Pronto. E mesmo que haja essa diz lá outra vez porque eu não estava a prestar atenção, pode acontecer uma, pode acontecer duas, eu confesso que à terceira também já me começam a levantar os cabelos. Mas pronto, e se calhar sou eu que de vez em quando tenho assim uma pouquita paciência. Porque se vamos para o foco, vamos para o foco. Mas não sejam como eu, tá bem? Não sejam como eu. E então, é isso. Não leves a mal, procura esclarecer o outro sempre que é necessário. E depois, por amor da santa, não caias o erro de dizer exatamente a mesma coisa com exatamente as mesmas palavras, certo? Se eu estiveres a explicar alguma coisa a alguém, olha, imagina, tens um móvel do IKEA para montar, não é? Aquele por acaso vem com um livro de instruções. Agora imagina que não vinha. Tinha que ser alguém a explicar-te como é que tu ias fazer a montagem do móvel. Explicavam-te uma vez, tu não percebias. À segunda vez, repetiam-te exatamente a mesma coisa. E tu dizes, olha, boa, então, se eu não percebi, porquê é que achas que eu ia perceber desta vez? Eu ouvi, não percebi, tens que dizer de outra forma, certo? Pronto, portanto, por favor, ao lidares com outras pessoas, estende-lhes a mesma cortesia. Procura outra forma de expressar, outra forma de explicar. Há tantas palavras no dicionário, vai aprender mais algumas se for necessário. Ok? E é isto, é procurar o entendimento. Eu acho que há tantas questões atualmente do ponto de vista
profissional, como nós já cobrimos, mas também do ponto de vista social, político e ético e tanta coisa por aí fora, que do meu ponto de vista era tão simples de solucionar se houvesse de facto entendimento. Entendimento. Se duas partes, quer fossem pessoas, empresas, organizações ou misturas, ok? Que houvesse uma vontade de pararem, ouvirem o argumento de lado a lado e fazer questões para perceber melhor qual é que é o ponto de vista do outro, em vez de começar simplesmente a apontar o dedo a dizer estás errado, isso não está certo. Tipo, calma. Voltamos um bocadinho àquela história da empatia. Vamos parar. Faz falta, como eu estou fartinha de dizer, nos pormos um bocadinho nos sapatos do outro. E a comunicação utiliza uma estratégia muito semelhante. Muito semelhante. Eu gosto de fazer questões para me conseguir adaptar ainda melhor aos sapatos do outro. Eu posso não querer calçá-los ou mantê-los calçados. Okay? Ninguém te força a isso. Mas pelo menos calça-os, ata aos atacadores e faz aquilo que tu fazes sempre que vais à compra de sapatos novos. Que é, vais para a loja, pões os sapatos e depois o que é que fazes? Levantas-te do banco, vais dar uma voltinha pela loja para ver como é que é. O que é que tens a perder? Na pior das hipóteses, não compras os sapatos e está tudo certo, não é? E nada te obriga a manteres o ponto de vista do outro. Absolutamente nada. Por isso, olha, a moral do devaneio de hoje é para fazeres perguntas, para no teu dia-a-dia não escolheres poupar palavras, até porque há palavras tão bonitas e que devem ser ditas absolutamente todos os dias. Vêm-te algumas à cabeça? Não? Se não vierem, diz. Pode ser? Temos esse acordo? E se por acaso vierem, diz também, partilha. Porque assim podemos fazer aqui uma corrente de palavras bonitas para começarmos a dizer todos os dias. Boa? O devaneio por hoje está feito. E vemo-nos por aí.